Olá pessoal, a capacitação de hoje será sobre apontamento de horas no EPM. É um tema de extrema importância, pois permite o acompanhamento efetivo dos projetos no dia a dia da Stefanini. Tá? Vai além de você informar apenas a quantidade de horas que você trabalhou no dia. Você precisa refletir fielmente o progresso das atividades que estão alocadas, que estão sob sua responsabilidade. Ok? Então vamos lá. Na tela inicial do EPM, nós encontramos o menu à esquerda chamado quadro de horários. Então vamos acessar. O que seria o quadro de horários? É uma fotografia de todas as suas atividades daquele período. Vocês vão notar que o quadro de horários ele é separado semanalmente. Por exemplo, olhando aqui a barra de status, ele está indicando que esse período, esse quadro de horários atual, vai do dia 18 ao dia 24/3. Ok? Então é a semana, geralmente ele inicia com a semana corrente, a semana atual. E aqui, ele mostra na coluna descrição da tarefa, todas as suas tarefas de todos os projetos que você está alocado. Além disso, aparecem também as tarefas administrativas, que são todas as tarefas que você eventualmente tem a necessidade de informar horas que não fazem parte dos projetos. Por exemplo, falta, caso você não esteja alocado em nenhum projeto, caso você esteja de licença, a gente tem o sick time, um treinamento de fábrica, um treinamento corporativo, ou férias. É isso mesmo, até as férias você vai apontar aqui no EPM. Ok? A interface é bem simples. Ela basicamente, no lado esquerdo, vem as atividades de projetos e atividades administrativas. E na parte da direita, a sua semana, o seu período, dia a dia. Tá? Por padrão, nós temos, para cada atividade, duas linhas para informar. A real, que é onde você informa as horas realizadas naquele dia, e é planejado. Essa aqui é somente leitura, realmente você não consegue editar, que são as horas planejadas, as horas que foram previstas lá no cronograma. Tá? Então é muito importante, caso você esteja trabalhando em alguma atividade, algum caso de uso, e essa atividade não esteja aparecendo para você, cobre do seu gerente de projetos. Fale com ele que você não está vendo, pois o apontamento precisa ser diário. Todos os dias você informar, é bem mais fácil. Porque se você deixar passar muito tempo, você não vai lembrar depois o que você trabalhou realmente por dia. Ok? Então vamos lá. Para realizar o apontamento, basta localizar a atividade desejada, ir no dia e informar a quantidade de horas. Por exemplo, imagine que na atividades EPM Giovanni, eu tenha trabalhado no dia 19, 4 horas. Eu venho e informo 4 horas. Notem que a barra de status alterou para uma cor amarela. Isso aqui é uma grande ajuda que o EPM te fornece para os usuários. Agora ele está informando que está em andamento e o salvamento pendente. Ou seja, depois que eu informo as horas aqui na atividade, eu preciso salvar. Então, caso você tenha dúvida no início, basta posicionar o mouse em cima dos botões que o próprio EPM já mostra uma caixa de diálogo com uma ajuda. Então, salve todas as atualizações pendentes de status da sua tarefa. Isto não envia suas atualizações. Tá? Isso você está simplesmente salvando. Porque, após salvar, cliquei aqui no botão, ele vai mudar o status. Agora, o status é em andamento, envio de status pendente, ou seja, eu apenas salvei as horas da minha atividade. Agora eu preciso enviar para aprovação do gerente. Então, todas as horas que você informa, que você lança, ela passa por uma aprovação. Então, como isso é feito? Navegando na barra da esquerda, existe o status do processo, que mostra das atividades qual que é o status atual. Então, essa está como não enviado. Ou seja, ela não foi enviada, o gerente não tem conhecimento das suas horas. Então, após salvar, venha na atividade,
Você pode selecionar a atividade e a gente vai enviar o status. Então esse é o segundo passo. Primeiro a gente salva, depois enviamos os status. Temos duas opções. De todas as tarefas, então você pode informar todo o seu trabalho diário, de todas as tarefas, salvar e já enviar de uma forma única. Ou você pode selecionar, como eu fiz aqui no exemplo, uma atividade específica e selecionar a segunda opção, ó, enviar somente as tarefas selecionadas. Então fica a seu critério. Selecionei. Antes de enviar para o gerente aprovar, você pode informar um comentário. Isso é importante caso você queira fazer algum tipo de lembrete para o gerente. Por exemplo, envio de horas da atividade X. Ok. Então, o que está acontecendo agora? Essa tarefa foi enviada para aprovação do gerente. Note que o status, que antes era não enviado, agora está como aguardando aprovação. Então, o gerente do seu projeto vai receber uma notificação com essas suas horas apontadas e vai aprovar ou reprovar o seu lançamento. Então, por isso que é muito importante. Caso tenha alguma diferença, você precisa de mais horas, você precise, enfim, de qualquer alteração na sua atividade, comunique antes o gerente. Tá? Para quando você enviar as horas, ele já tenha conhecimento, já saiba do que se trata. Ok? No lado esquerdo da atividade, temos outras informações. Por exemplo, data de início e término previsto da atividade. Então essa, por exemplo, começou dia 1º de fevereiro e vai até dia 31 de dezembro. Tem uma coluna chamada trabalho restante. Vamos falar mais sobre ela em seguida, que é quanto falta ainda para terminar, para concluir, quantas horas disponíveis ainda tem naquela tarefa. O percentual concluído, ou seja, quanto que você já progrediu, quanto já foi evoluído naquela tarefa. Trabalho, que é a quantidade de horas planejadas para a tarefa. O trabalho real, que é quantas horas já foram realizadas até o momento, quantas horas já foram apontadas. A duração, que é a duração da tarefa, em prazo, quantos dias ela de duração. No nosso caso, 37 dias. Ok? Após enviar a atividade, aprovar, o gerente aprovar, essas horas apontadas vão refletir no cronograma. Ou seja, você não está simplesmente lançando o seu trabalho, as suas horas, você está impactando diretamente, após a aprovação do gerente, no andamento do projeto, nos indicadores, em todo o acompanhamento que é feito. Tá bom? Um ponto importante, caso você precise ajustar a quantidade de horas restantes, por exemplo, imagine essa tarefa atividades EPM, ela está com trabalho restante de 56 horas. Imagine que você está andando bem e acredite que não necessite de todas essas horas para finalizar. Você pode ajustar essa quantidade. Para mim, mais 16 horas são suficientes. Então, ajustei. E agora eu sigo o mesmo processo. Basta salvar. E em seguida, enviar. Vocês vão notar que o status voltou para não enviado. Então está aqui, ó, envio de status pendente. Em seguida, eu envio novamente a atividade, o status dessa atividade para aprovação do gerente. Ok? Detalhe, na barra superior de ferramentas, é possível navegar entre os períodos. Então eu estou no período que vai do dia 18 ao dia 24. Eu posso ir para o período anterior, basta clicar nessa seta do anterior. Então agora eu já estou aqui do dia 11 ao dia 17, que é a semana passada. Já está toda, tá vendo,
com o meu total de 40 horas apontadas. E quando eu quiser, eu posso avançar também. Caso seja um período muito distante, para evitar de ter que ficar clicando e passando um por um, você pode vir na opção selecionar período, onde você informa qual data você quer localizar. Por exemplo, eu quero ver o meu quadro de horários lá de 1º de fevereiro. Dou OK. Ele vai carregar o meu quadro de horários lá daquela semana, do dia 28/1 ao dia 3 de fevereiro. Tudo bem? Deixa eu voltar para o período atual. Outro detalhe interessante é sobre as horas extras, tá? Caso tenha sido negociado com o gerente, ele tenha solicitado, né, formalmente aprovado horas extras no dia, você precisa habilitar a opção hora extra aqui na barra de tarefas. Tá vendo que apareceu uma nova entrada? E informar a quantidade de horas extras nesse campo. Então, por exemplo, imagine que no dia 18 eu trabalhei 8 horas normais e 2 horas extras. Ok? No meu total diário, que pode ser visualizado ao final, aparece o real planejado e as horas extras que foram informadas naquele dia. E segue o mesmo processo, salvar e enviar status. Então sempre, todos os dias, no final do dia ou quando quiser, informe as horas e depois salvem e enviem o status de cada atividade. Ok? Para que serve a opção enviar quadro de horários? Você só vai enviar o quadro de horários, que seria fechar o período, quando você já tiver informado, já tiver enviado todas as suas tarefas daquele período, daquela semana. Então só lá no final, na sexta-feira, quando você já tiver completado e informado todas as suas horas, você fecha o período, que é basicamente dizer que, olha, minhas horas foram essas, está fechado. Ok? E isso tem que ser feito semanalmente. Todas as semanas, no final de cada período, depois que enviar os status de todas as tarefas, enviar o quadro de horários. Tome cuidado, enviar quadro de horários, ele simplesmente vai finalizar o período, vai congelar e você não consegue mais informar as horas. Ok? Então só faça isso no final da semana, quando você já tiver informado todas as horas. Ok? Se por descuido você clique em enviar quadro de horários e ainda tenha horas para informar, você precisa procurar o gerente do quadro de horários, por exemplo, no meu caso, a Juliana Rossi. Então, se eu tiver, por um engano, enviado o quadro de horários e precisar reabrir para lançar mais horas, eu preciso solicitar a minha gerente de quadro de horários para reabrir esse quadro e eu possa efetuar novamente o lançamento. Ok? Pessoal, grande abraço, até a próxima capacitação. Até mais.